Não é sempre mesmo sem querer. Por isso mesmo eu preciso orar, que a Deus me ilumine, assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu tenho que mostrar graça, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece seguir. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Enquanto percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, chegar onde quer que for. Quando minha luz parece vacilar, é só iluminar aquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, queremos te louvar, Deus bendito, e pedir que o Senhor nos direcione a ouvir a Tua palavra, Deus, e aplicar ao nosso coração. Fica conosco, nos ajude a compreender e a entender, Pai querido, aquilo que o Senhor nos ensina através desse texto. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos seguir, fazendo essa reflexão sobre esse texto de Eclesiastes 3. Eu quero destacar nesse texto, que está escrito no versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, quando ele fala que para tudo há seu tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Vamos falar de duas verdades, dois fatos absolutos que estão dentro de nós: vida e morte. A vida
e a morte, elas são interpretadas sobre dois aspectos, e nós vamos verificar isso, vamos ver isso nessa tarde. A vida física, consequentemente a morte física, e a vida espiritual e morte espiritual. Para o cristianismo, né, a vida do ser humano não se resume apenas ao âmbito terreno, não se resume apenas à nossa existência aqui na Terra. Há uma vida espiritual, porém com uma diferença. A vida física é finita e a espiritual ela é eterna. Contudo, né, o destino final da eternidade é consequência da decisão que tomarmos aqui, né, e agora na nossa vida terrena. O escritor do livro de Eclesiastes, que é Salomão, ele diz no primeiro versículo, no versículo 2 do capítulo 3, ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Seguindo esse entendimento, né, ninguém nasce antes do tempo e ninguém morre antes do tempo. Se nós confiamos em Deus, né, e temos a certeza que Ele é quem tem o controle sobre todas as coisas, então nós vamos crer assim, porque ninguém nasce antes do tempo e ninguém morre fora do tempo. Ou seja, é Deus que determina todas as coisas. E se nós vivemos com essa perspectiva, confiando em Deus, né, que Ele quem tem o controle de todas as coisas, nós vamos viver mais felizes, né? Vamos viver uma vida mais intensa, porque não estamos preocupados no sentido de que parece que nós estamos no controle. Se nós colocarmos no controle de Deus, sob a direção e o controle de Deus a nossa vida, e confiando, podemos viver mais felizes, né? Porque é Ele quem determina o tempo certo. Surge então uma pergunta, né? Essa pergunta até já respondi. Quem controla isso? Quem controla isso é Deus. Salomão diz a partir do versículo 9 que é Deus que controla ou determina o tempo para todas as coisas e não o homem. Então não é o homem que controla nada, né, a seu respeito. O próprio Jesus Cristo falou que o homem não pode acrescentar 1 milímetro à sua estatura. Nós não podemos acrescentar nada com toda a nossa preocupação. Nem um dia, nem 1 milímetro, nem 1 segundo, nem 1 centímetro, nada nós podemos acrescentar ao curso das coisas, porque Deus é quem controla. Contudo, nós temos que cuidar, né, para não trazer consequências danosas sobre as nossas vidas, né? Temos que andar corretamente. Não é por isso que Deus está no controle que a gente vai andar de qualquer jeito e se expondo ou destruindo as nossas vidas, né, à toa, porque Deus esteja no controle. Então, Salomão diz, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, Deus colocou no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade, né? E aí Salomão diz que o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso mostra a nossa finitude, isso mostra a nossa incapacidade de compreender as coisas de Deus e as coisas também espirituais, né? E nos mostra essa incapacidade do homem de controlar os aspectos da vida ou da morte. Contudo, uma coisa nós devemos saber, podemos influenciar a eternidade se observarmos as determinações de Deus. Influenciar de que forma? O curso, para onde vai a nossa alma, o nosso espírito na eternidade. Jesus não, Provérbio 12, 28 diz assim, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Provérbios 14, 27 diz, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Então o temor é Deus. Se nós tememos a Deus e caminhar, andar na presença do Senhor, temendo a Ele, respeitando, reverenciando,
exaltando como Deus e Senhor das nossas vidas, né, seremos afastados das armadilhas da morte. Jesus, em João 14, capítulo 4, João capítulo 4, versículo 13 e 14, na conversa de Jesus com a samaritana, Jesus diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui nós temos um paralelo entre a morte e a vida. A vida eterna, nas palavras de Jesus, quando ele está nessa conversa, nesse diálogo com a mulher samaritana, quando Jesus vai ali no poço para tomar água, era uma certa hora do dia, né, que ele estava com sede, e aquela hora era o único momento que aquela mulher estava ali, onde Jesus teve aquele encontro, e Jesus demonstrou estar com sede, e a mulher diz: o poço é fundo, não tem onde tirar água. E aí Jesus diz exatamente: a água que quem beber dessa água, né, vai tornar a ter sede, mas a água que eu lhe der, ela se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando da água espiritual, ou seja, do seu espírito que gera vida eterna na vida do mortal. E cabe a nós, mortais, decidir beber dessas águas, ou dessa água, né, da água da vida que nos levará para a eternidade na presença de Deus. Então, estamos diante de duas verdades e duas realidades, a vida e a morte. A vida e a morte são reais, são verdades absolutas, e cabe a nós, eu e você, decidir o que queremos. Sendo verdade, assim, né, a morte, a existência da morte, assim como a vida, há implicações, né, e todos morreremos, e todos iremos nos encontrar com Deus. Uma pergunta que devemos responder: eu quero a vida eterna ou eu quero a morte eterna? Alguns podem tratar essa questão da morte da seguinte forma: não, estamos vivendo aqui e morreu, acabou-se, né? Então morte é o fim de tudo. Só que no plano de Deus, ou no plano espiritual, a vida que nós temos aqui é apenas um tempo que nós estamos aqui para nos preparar para a eternidade. A nossa alma, ela é eterna, então ela é eterna na presença de Deus e é eterna longe de Deus, que é chamada então a morte espiritual. Lembre-se, esse poder está em sua vontade de decidir se a sua alma ela vai para perto de Deus ou para longe de Deus. Deus já preparou a eternidade para nós quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para se oferecer em sacrifício por toda a humanidade. Essa eternidade podemos chamar de salvação, né? Então a salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário por seu sacrifício é que nos condiciona a vivermos essa eternidade. Agora, a decisão que tomarmos hoje implicará diretamente na eternidade, né? Vida eterna com Deus ou morte eterna sem Deus. E o desafio para nós é aceitar Jesus como o nosso Salvador. Então, se você que me ouve não tem Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, então aceite-o hoje, aceite Jesus agora como seu Salvador, receba Ele como Salvador e como Senhor da sua vida, aquele que vai guiar, vai dirigir o seu viver, e assim você terá, né, essa certeza que Jesus promete. Você poderá viver nesse mundo de forma melhor, a considerar o que Deus tem preparado, né, para a sua vida. Se nós assim vivermos, nós podemos experimentar o melhor de Deus para cada um de nós. Deus nos deu a condição de nós vivermos vidas felizes e abençoadas, né? O escritor Salomão, ele entendeu que, mesmo sendo ele alguém que tinha posse, que tinha tudo que desejou o seu coração, mas nessa vida que não estava plenamente a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em andar com Deus,
E aí sim, porque é isso que vai nos satisfazer. Então eu quero encerrar fazendo esse convite, mas antes de encerrar nós vamos cantar uma música que é um convite, não, vem amigo ao Senhor. E que nesta oportunidade, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, convida Jesus para ser o Salvador da tua vida, para perdoar os teus pecados, para morar no teu coração, para transformar a sua vida. E se você é alguém que já tem Jesus, então renova o teu compromisso com Jesus e diga que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, e viva com Ele, viva na dependência dEle, na orientação do seu Espírito Santo, então você será verdadeiramente feliz, né, com a certeza da eternidade, porque quem prometeu é o Senhor, e a palavra nos diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Cantemos essas palavras. Oh, vem amigo ao Senhor, aceita seu pleno perdão, entrega a tua vida a Jesus, recebe dele a salvação. Jesus te convida, vinde a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escute a sua voz e vida terás enfim em Jesus. Somente em Jesus. Entrega todos os teus problemas, confia no teu Salvador. Só Ele te dá a vitória, a paz, a alegria e amor. Jesus te convida, vinde a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escute a sua voz e vida terás enfim em Jesus. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Então, entregue a sua vida a Jesus, convide Ele para ser o Senhor da sua vida. Você poderá viver uma vida feliz e abençoada na presença do Senhor, com a certeza da eternidade na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.